Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é conceitos e terminologias. Os tópicos a serem abordados nessa aula são funções do administrador financeiro, mercado financeiro, sistema financeiro nacional, análise das demonstrações financeiras. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a dinâmica do mercado financeiro, conhecer o sistema financeiro nacional, saber a finalidade dos demonstrativos financeiros. Funções do administrador financeiro. Em essência, temos duas grandes áreas que o administrador financeiro atua. Num primeiro momento, a preocupação com resultados, ou seja, vamos ser bem objetivos. A empresa tem apresentado lucro ou não? Quais as causas do meu prejuízo? Por que a minha margem não comporta o retorno que eu tenho esperado? O que é margem? O que é rentabilidade? O que vem a ser lucratividade? Ou seja, são questões que o administrador financeiro se preocupa. Todas elas, em essência, estarão ligadas aí a resultado. Resultado operacional, resultado líquido, dentre outros. Mas também a questão de gestão do meu fluxo de caixa. Contas a pagar, contas a receber. A questão dos dispêndios financeiros para aquisição aí de ativos, de investimentos. Ótimo. Mas também o administrador financeiro ele vai analisar uma outra situação, tão importante quanto, que é a gestão dos financiamentos. Ou seja, quais as fontes de recursos que vão financiar as aplicações de investimentos. Em essência, o meu ativo. Da onde virão aí as fontes de recursos? Serão capitais de terceiros? Ou seja, capital alheio, aquele que não vem dos sócios. Ou não, serão recursos dos sócios. Perceba que o leque aí de situações que o administrador financeiro atua é enorme. Em resumo, temos essas duas grandes frentes. Mercado financeiro. O administrador financeiro lida com os mercados. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, mercado de crédito. Ou seja, aquele mercado que lida aí com crédito rotativo, empréstimos ao consumidor, financiamento de capital de giro, financiamento para aquisição de maquinário. Já ouviu falar a respeito dessas linhas? Sim, é isso que lida o mercado de crédito. Então, o administrador financeiro precisa saber, por exemplo, calcular juros, equivalência de juros, projetar planilhas financeiras, saber o impacto que, por exemplo, o aumento de uma taxa de juros, sendo ela, pós-fixada, trará aí para os meus dispêndios, para o meu fluxo de caixa. Suponha que eu contratei uma determinada operação de crédito. E aí a taxa de juros dela aumentou no decorrer do contrato, sendo aí pós-fixada. Isso impacta o meu fluxo de caixa? Ou seja, o administrador deve estar alinhado aí ao mercado financeiro, mas também ao mercado de capitais, mercado de câmbio e mercado monetário. Sistema Financeiro Nacional. Em essência, quando dizemos aí SFN, Sistema Financeiro Nacional, nós temos uma organização. Existem as entidades normatizadoras, que são aquelas que criam diretrizes, estabelecem regras gerais, as principais regulamentações. E aí foi feita uma divisão. No mercado de crédito, monetário, capitais e cambial,
a entidade normatizadora é o Conselho Monetário Nacional. No mercado de seguros privados, é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Já no mercado de previdência complementar fechada, é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ou seja, cada um deles, nas suas áreas de atuação, vão criar diretrizes, regras gerais. Ótimo! Mas as entidades normatizadoras não conseguem criar aí todas as regras. Elas precisam de auxílio das supervisoras. O que faz uma entidade supervisora? O nome já mais ou menos mostra. Elas vão fiscalizar, supervisionar, aplicar penalidades, autorizar, intervir quando for necessário nos operadores. Mas também elas podem regulamentar, ou seja, criar regras específicas aí para o mercado. Ótimo! No primeiro mercado, o mercado de crédito, câmbio, capitais e monetário, nós temos aí duas entidades supervisoras. O Banco Central do Brasil, que é o Bacen, e a Comissão de Valores Mobiliários, chamada de CVM. Cada um deles terá aí como principal atividade fiscalizar, supervisionar os chamados operadores. O que são os operadores? São aqueles que têm contato direto com o público, o consumidor final. Então observem aí na divisão que a CVM fiscalizará diretamente as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias e de futuros, ou seja, na bolsa de valores onde são aí compradas e vendidas as ações. Na bolsa de mercadorias e de futuros, os contratos futuros, os derivativos. Mas também a CVM pode fiscalizar em conjunto com o Banco Central as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, ou seja, as que fazem a intermediação de compra e venda de ações. Já o Banco Central fiscaliza, por exemplo, bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcios, entre outras. Já no mercado de seguros privados, a entidade supervisora é chamada de SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Cabe à SUSEP fiscalizar as entidades, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar, as seguradoras e as resseguradoras. Por último, no mercado de previdência complementar fechada, a nossa entidade supervisora chama-se Previc. Cabe à Previc fiscalizar os chamados fundos de pensão, que são as entidades fechadas de previdência complementar. Análise das demonstrações financeiras. Nos vários tipos de organizações, existe essa preocupação, ou seja, analisar o meu balanço patrimonial, a minha demonstração de resultado do exercício, que são os chamados demonstrativos financeiros. Mas quando eu digo analisar, não envolve apenas, por exemplo, eu ter em mãos o balanço patrimonial e olhar apenas os dados. Ah, veja que interessante, o meu ativo está representado pelo valor X. O meu patrimônio líquido pelo valor Y. Não. Analisar pressupõe que você fará uma comparação dos dados. Ou seja, será que o meu ativo circulante é suficiente para cobrir as minhas dívidas de curto prazo? Se eu precisasse agora quitar uma dívida que eu tenho junto ao governo, junto ao meu fornecedor, agora preciso pagar hoje essa dívida, tenho condições?
pelo que apresenta-se ali no meu ativo circulante na conta disponibilidades? Outras análises que eu posso fazer. Análise vertical. É uma análise utilizada quando eu faço assim. Eu pego o meu ativo e aí ele tem várias contas. Uma delas é o estoque. Em termos percentuais, quanto o meu estoque representa de todo o meu ativo? Ah, representa 5%. Ótimo! Faço essa comparação, então, com empresas do mercado. Será que estou aderente, não estou? Ou então uma análise horizontal, uma análise de evolução. Eu vejo assim, neste ano o meu estoque representou 5% do total do meu ativo. E nos anos anteriores? Ah, no ano anterior ele representava 2%. Ou seja, houve um crescimento percentual de um ano para o outro. Faça essa análise horizontal, se necessário. Compare com as empresas aí, com o segmento, com o mercado, e aí você consegue entender melhor o comportamento da sua empresa. Além disso, os indicadores econômicos financeiros, liquidez, endividamento, rentabilidade e vários outros. Tenho para vocês uma dica de leitura e uma dica de cinema. Dica de leitura: Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, de Eduardo Fortuna. Dica de cinema: trilogia O Poderoso Chefão. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre conceitos e terminologias. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!